Nós vamos abrir 1 Coríntios, nós vamos tocar mais em caráter até de revisão, que já é um assunto que a gente compartilhou com os irmãos no passado, mas como semana passada nós falamos sobre vinho novo em odres novos, então eu queria considerar esse assunto da comunhão. Vamos falar os 6 níveis da comunhão. É mais como uma revisão para nos dar norte, nos dar direção em como caminharmos como povo do Senhor, como igreja do Senhor, e entender o aspecto do equilíbrio em relação à comunhão. Vamos ler primeiramente 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, que nos diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler mais uma vez. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E segundo aos Coríntios, o último capítulo, que é o capítulo 13, é a próxima carta seguinte, né? E o último versículo, que nos diz assim, versículo 14: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Então você vê que no primeiro capítulo, versículo 1, Paulo está mostrando o nosso chamamento. E, infelizmente, a igreja em Corinto entrou por tantos deslizes da fé e do serviço, em relação também à natureza da igreja e à vida da igreja. Faltaria-nos tempo para falar sobre isso, não é o nosso desejo agora. Mas, de alguma forma, Paulo está mostrando que a raiz de todos os problemas que eles estavam enfrentando era justamente porque eles abandonaram esse princípio do chamamento. Alguns, às vezes, falam assim, eu fui chamado para o ministério, eu fui chamado para aquela congregação, eu fui chamado para aquela experiência, eu fui chamado para aquela liderança. Não é nada disso, irmãos. Nós somos chamados, primeiro, para ser santo, e nós somos chamados para a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ninguém pode servir sem santidade. E nós precisamos entender que servir é a extensão da comunhão com o Pai e com o Filho. Não existe serviço na igreja, não existe servir a Deus sem a comunhão primeiramente com Ele. Isso precisa ficar muito claro para nós, que existe tanto transtorno, tanto caos hoje em todos os lugares, porque as pessoas estão perdidas por falta de compreensão das Escrituras. É comum encontrar pessoas orando, Senhor, mostra para mim o seu chamamento. Para que o Senhor me chamou? Mas ele esquece que antes de tudo e de qualquer coisa, nós somos chamados para Deus mesmo no seu Filho. Nós somos chamados para a comunhão com Ele. Nós somos chamados para ser amigos de Deus. E é através da união com Ele, pela fé em Cristo, através dessa comunhão com seu Filho, que as demais coisas vão sendo manifestadas. Mas se alguém não cultiva uma comunhão íntima com o Senhor e uma vida de consagração, de santidade com Deus, tudo que ele tentar fazer será nulo. Lá em Mateus 7, 21, o Senhor já advertiu que nem todo aqueles que me diz Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus, mas somente aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, em teu nome não profetizamos, não curamos pessoas. Eles fizeram tantas coisas boas, tantas coisas, vamos dizer assim, de utilidade ao ser humano, às pessoas, mas o Senhor lhes dirá abertamente, eu não vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Então assim, se deram um serviço a uma obra, eles expulsaram o demônio, eles curaram, eles profetizaram, eles pregaram, eles fizeram tanta coisa. Mas só está dizendo que não conhecia. E o conhecer ali é esse relacionamento íntimo com o Senhor, onde o Senhor é o seu governo, é o seu cabeça, e Ele guia essas pessoas. O fruto que nascer dessa comunhão é um fruto legítimo, porque é a extensão da comunhão com o Filho de Deus no Espírito Santo. Mas fora dessa comunhão é um trabalho inútil, é um ativismo. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Então Paulo fala, fiel é Deus ao qual nós somos chamados à comunhão de seu Filho. Aí está a origem, aí está o princípio. E na segunda carta ele está cobrindo todo esse assunto. Quando ele está terminando como essa bênção apostólica, né? Capítulo 13, verso 14, que a graça do Senhor Jesus Cristo, é que nós precisamos da graça para servir, graça para viver, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Essas três coisas fundamentais que nós precisamos para caminhar. A graça, o amor e a comunhão. Mas tocando nesse assunto da comunhão, nós vamos dividir esse assunto da comunhão em 6 níveis. Em primeiro lugar, a comunhão individual. Você lembra quando o Senhor falou em Mateus 6, verso 6? Você, quando orar, não faça como os escribas e fariseus que oram nas praças, orações longas, altas, para serem vistas pelos homens. Não façam isso. Isso é religiosidade. Você não tem que querer ser visto pelos homens, ter a aprovação dos homens. Não se preocupe com a aprovação dos homens. Mas você, quando orar, você lembra o que o Senhor Jesus mandou você fazer e eu fazer? Entra no teu quarto. O que mais ele mandou fazer? Fecha a porta do seu quarto e ora ao seu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê e que te escuta em secreto, então ele vai te recompensar. Olha o que o Senhor está falando para nós. Que antes de qualquer coisa, você tem que cultivar sua comunhão individual com o Senhor. Procura um lugar reservado para você ter comunhão com Ele. Não adianta você falar tanto aos homens e você não falar com teu Pai. Não adianta você ver Ele como seu Criador e Senhor do Universo e não ver Ele como teu Pai. E na hora da crise ou na hora da dificuldade, você não tem relacionamento com Ele. Entra no teu quarto. Ele está falando de privacidade. Está falando de uma vida em secreta com Ele. Fecha a tua porta. Isso é uma hora sozinha entre você e Ele. Hoje, talvez, numa linguagem, vamos dizer assim, transliterada, além de fechar a tua porta, desliga o seu celular. E se você leva o seu celular para o quarto, o mundo todo está tendo acesso a você e você ao mundo. Essa é uma hora que não tem esposa, ou esposa não tem marido, não tem filho, não tem nada. É uma hora sozinha entre você e o seu pai. Quando eu era bem novo na fé, morava numa casa muito pequena. Era um cômodo para 6, 7 pessoas. Só tinha um cômodo, a cozinha pequenininha e um banheiro. E não tinha esse negócio de ter o quarto. Eu não tinha o meu quarto, eu não tinha a porta. O que eu fazia? Eu esperava todo mundo dormir e lá pelas tantas eu levantava, entrava no banheiro, fechava a porta e ali eu dobrava meu joelho. Ali eu tinha comunhão com Deus. Mas às vezes eu saía ao deserto, às vezes eu saía às montanhas, às vezes eu subia para cima da laje. Mas o que é importante que o Senhor está falando é que nós precisamos cultivar um lugar secreto de comunhão com Deus. Essa vida agitada, essa vida corrida que suga toda a nossa energia. E aquilo que é em primeiro lugar na vida de um homem, de uma mulher, de um ser humano, é cultivar a relação com Deus. Nós muitas vezes deixamos isso em último lugar. Ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus tenha misericórdia de nós, possa converter o nosso coração, porque a raiz de todos os nossos problemas, da ansiedade, da insegurança, do medo, da culpa, da dor, de tantas coisas, e a raiz também de nós não conseguimos ter relação com o próximo, é porque não temos uma relação ajustada com Deus. Então esse ponto ele precisa ser extremamente
valorizado, nós precisamos cultivar. Se formos fracos em nossa comunhão com Deus, nós vamos ser fracos em todas as coisas. O homem como marido, a mulher como mulher, ou como filho, ou como pai, ou como membro da igreja, ou na sociedade, em todas as coisas nós vamos ser fracos e desalinhados. O primeiro ponto que precisa ser extremamente valorizado, cultivado, é a nossa comunhão com Deus. Por que tantos caos? Por que as pessoas não conseguem hoje estar alinhadas? Por que não conseguimos servir? Irmãos, por que tanta divisão, às vezes, até no seio da igreja? Porque falta essa vida de quebrantamento, de humildade, onde o Espírito Santo possa ministrar o nosso coração e guiar as nossas vidas. Então, o primeiro ponto, antes de qualquer coisa, nós seremos inúteis a Deus e ao próximo se não tivermos uma vida de comunhão com Deus. Vai ser tudo palha, vai ser tudo ativismo, vai ser tudo inquietação, e não adianta buscar socorro, solução em outras fontes. O dinheiro não vai resolver seu problema, os homens não vão resolver seu problema, nada vai resolver seu problema. Nem casamento, nem filho, nem família, nada. Isso tem o seu lugar. Mas a essência, a origem de todas as coisas é a nossa comunhão com Deus. Se quisermos ter um bom casamento, boa família, bom serviço no Senhor, enfim, uma vida, claro que nós teremos lutas, mas uma vida guiada com sentido, com propósito e com a bênção de Deus, nasce dessa comunhão com o Senhor. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua comunhão com o seu Pai? Como que nós vamos educar os nossos filhos se nós não tivermos comunhão com o Pai Celestial para trazer a imagem, a natureza, a palavra do nosso Pai Celestial para a nossa casa? Então hoje os homens estão fracos. E a sociedade hoje moderna mostra que essa síndrome de depressão, de ansiedade, de melancolia, de distúrbio emocional, onde muitos lares estão enfraquecidos e os homens enfraquecidos, tudo isso, esse fruto dessa sociedade galopante, mas sobretudo é a falta de comunhão com Deus e por estarmos insistindo num estilo de vida materialista, onde corremos atrás de tudo e esquecemos do essencial, que é a nossa vida em secreta com o nosso Pai. Então, em primeiro lugar, nossa vida de comunhão com o nosso Pai em secreto. Em segundo lugar, nós temos algo que o Senhor falou para nós. Vamos no livro de Mateus rapidamente ler. Mateus, capítulo 18, versículo 15. Mateus 18, 15 diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Não exponha a ninguém, não fale das pessoas, vai a ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, para que por boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. O segundo ponto que eu queria colocar é essa questão de 2 ou 3. A primeira é a comunhão individual. O segundo nível é a comunhão com 2 ou 3. É aquele nível de relacionamento com pessoas, com membros, que o Senhor nos vinculou. Você se lembra quando Jesus foi orar no Getsêmani? Ele levou consigo 3 pessoas: Pedro, Tiago e João. Quando ele subiu ao Monte da Transfiguração, ele levou 3 com ele: Pedro, Tiago e João. Quando ele foi curar aquela menina que estava morta, ele foi ressuscitar, ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Ainda que ele tinha 12 discípulos, ainda que ele tinha 120, ainda que Paulo fale em Coríntios 15 que ele tinha 500 discípulos, mas ele cultivava um relacionamento mais íntimo com 3. Hoje tem essa questão farisaica de falar: eu amo todo mundo, mas às vezes a pessoa não tem 2 ou 3 pessoas para ela repartir a sua dor, a sua luta, a sua fraqueza. Jesus, quando foi orar e o seu suor se transformou em gota de sangue, ele chamou
pelo menos 3 dos seus companheiros para estar com ele. Isso é um assunto muito sério. Porque, embora estejamos às vezes no meio de uma multidão, as pessoas estão solitárias. E às vezes carregam um peso sobre a vida que eles não conseguem resolver. E aí vão sendo esmagados por esses problemas, essas tribulações, porque não temos como repartir. E isso é uma questão de orgulho. Jesus falou, se o grão de trigo cai sozinho, se o grão de trigo cai em terra e não morrer, ele vai permanecer sozinho. Por que muitas vezes as pessoas não têm amigos de fato? Pode ter colegas, mas amigos realmente, que ama, que chora, que dá vida, que não te abandona. Porque às vezes nós somos tão solitários, porque é um orgulho em nós. E nós temos essa questão de sustentar uma aparência de estabilidade, que tudo está indo bem, quando na verdade interiormente nós sabemos que nós temos problemas. Então, assim, Jesus cultivou essa comunhão com 2 ou 3, sendo eles pessoas imperfeitas, eles não eram perfeitas. Nós às vezes procuramos pessoas perfeitas, nós nunca vamos achar. Nós devemos procurar os amigos e as pessoas que Deus nos colocou para andar e servir juntos. Jesus falou, daqueles que tu me deste. Então essa é a questão. Nós às vezes abandonamos as pessoas que Deus nos deu e queremos ter relacionamento com pessoas tão longe. Você lê um livro aí, biografias maravilhosas, fala, nossa, queria tanto estar perto daqueles irmãos, perto de Margaret Barber, Watmani. Você tem noção do que era estar perto dessas pessoas? Eles eram severos, eles eram pessoas cheias de disciplina. Não era todo mundo. A Margaret Barber, quando começou a trabalhar com cerca de 60 jovens, só restaram 6. Ninguém conseguia andar muito perto dela. Era uma pessoa séria com Deus. Dos 6, o Watmani produziu muito fruto. Quantas pessoas saíram de perto do A.W. Tozer, do Leonardo Ravenhill, do Kemp Morgan, de tantos outros, porque esses homens andaram com Deus. Eles não iam massagear o ego de ninguém. Nós não podemos, se queremos servir a Deus, procurar pessoas para massagear o nosso ego. Às vezes, como tenho dito, preferimos ser destruídos pelo elogio falso das pessoas do que sermos salvos pela correção e a crítica daqueles que nos amam. Precisamos de pessoas que nos amam ao ponto de falar a verdade e sermos salvos dos nossos pecados e debilidades. Então você tem 2 ou 3 pessoas que são de fato pessoas que são seus amigos, são irmãos que são seus amigos. Eles conhecem realmente você está sendo acompanhado por alguém, você cultiva relacionamento com alguém, você está sendo pastoreado por alguém. E em relação a membros, em relação a serviço, nós às vezes falamos, somos membros do corpo de Cristo. Ah, sim, mas essa declaração às vezes é muito romântica ainda. Olha o que Paulo falou em Romanos 12 sobre essa questão de 2 ou 3. Romanos capítulo 12, ele vai dizer a seguinte frase, verso 4, podendo ler o 3 em diante. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nossa tendência é pensar de nós acima do que convém. Nós sempre temos uma imagem além de nós do que de fato nós somos. Nós somos bons atores, na verdade. Até que o Senhor venha nos libertar, nós temos a tendência de ostentar uma aparência de espiritualidade, de normalidade do que nós não somos. Nós temos uma medida de graça, uma medida de dom, uma medida de serviço. E nós precisamos ser complementados pela medida que Deus deu aos outros. Porque assim, verso 4, como em um corpo temos muitos membros, olhe você é um homem ou uma mulher só, mas você é formado por muitos membros. E eles estão todos vinculados, cada um no seu lugar. Então Paulo vai dizer, e nem todos os membros têm a mesma operação, seu ouvido foi dado para ouvir, os olhos para ver e etc. Então cada membro tem o seu serviço. Assim nós, que embora somos muitos, somos um só corpo, mas individualmente, ou especialmente, como diz outra versão,
nós somos membros uns dos outros. Você está vendo? Somos um corpo só, agora já está fazendo uma aplicação ao corpo de Cristo. Assim como você tem seu corpo humano e tem muitos membros, e cada membro tem o seu serviço, agora nós, embora sejamos juntos um corpo só, que é o corpo de Cristo, a igreja não é essa casa, a igreja não é formada por paredes e por tijolos, a igreja é formada por pessoas que temem a Deus e têm o Espírito Santo, e assim como essa casa é formada por vários tijolos, cada um de nós somos uma pedra viva e nós somos membros de um corpo vivo. Ele está dizendo que cada um de nós temos uma medida, temos dons. Mas ele diz que nós somos um só corpo, verso 5, e individualmente somos membros. O que diz sua Bíblia? Somos membros de quê? Uns dos outros. Olha o seu corpo. Olha o seu pé, ele é membro diretamente ou especialmente do seu braço? O seu pé sai na sua barriga? Você já acordou com seu esposo com o pé 44 assim do lado, saindo do pescoço? Nunca aconteceu isso. O pé também não pode falar, eu estou chateado, esse negócio está sempre andando, levando peso, eu quero um lugar mais tranquilo, né? Eu vou mudar o meu lugar. Isso não pode acontecer. Cada membro tem o seu lugar. Você imagina os seus olhos? Imagine se um dia ele sai do lugar e ele vai para um prato. Aí você coloca ele lá na cozinha, quando a esposa chega lá, acende a luz de madrugada e ela vê aqueles 2 olhos, é um globo redondo, ensanguentado, cheio de veias. Não, é um terror isso. A beleza dos olhos está no seu lugar no corpo, e quando ele está no seu lugar, ele está sendo protegido, ele está sendo guardado. Então, o seu lugar, o lugar do membro no corpo, ele expressa a sua virtude, mas ao mesmo tempo o corpo cobre a sua fraqueza, a sua debilidade. Todos os nossos membros têm virtudes e debilidades quando eles são expostos. O problema é que hoje nós estamos tão expostos em debilidades espirituais e humanas porque nós estamos fora do nosso lugar. E quando nós estamos fora do nosso lugar, nós estamos desprotegidos de comunhão, desprotegidos de proteção, desprotegidos de cobertura. Nossa nudez, nossas fraquezas estão sendo expostas porque queremos andar sozinhos. Você pode falar que teme a Deus, você pode falar que anda com Deus, você pode falar que você é um membro do corpo de Cristo, mas faça outra pergunta a você. Quem são os 2 ou 3 membros do corpo que Deus colocou para você andar junto? Ou você é tão orgulhoso que você não consegue andar com alguém? Você toma todas as decisões sozinho, você não consegue servir com alguém. Você consegue servir, mas sozinho. As pessoas não conseguem andar com você. Por quê? Falta disciplina, falta quebrantamento. É uma hipocrisia falar que anda com Deus e você não consegue andar com seus irmãos. É uma hipocrisia e uma falsa espiritualidade falar que você serve a Deus, mas você não consegue servir junto. Você não serve a Deus, você está servindo a você mesmo. Vocês estão entendendo? Nós somos membros uns dos outros. Imagine que alguém vai assinar um cheque e pagar o seu aluguel. Às vezes eu comento isso, né? Você não pode falar, olha, a mão da pessoa esteve aqui e assinou o cheque e me deu. A mão da pessoa? Não foi a mão da pessoa, foi a pessoa que esteve aqui. Né, Marcelo? O Marcelo deu... Não foi a mão dele que esteve aqui. Imagina, ele está lá no apartamento dele, edredomzinho, gostoso, está com esse frio. Eu não vou lá não, mão, vai lá, entrega esse... Isso nunca aconteceu. Mas às vezes somos assim, nós somos membros que queremos andar sozinhos. Por isso nós estamos fracos, desprotegidos, com problemas que não têm solução, com um lar com muitos problemas. Por quê, irmãos? Porque a vida da cabeça, ela flui pelo corpo inteiro e chega até os membros. Nós precisamos de juntas, que juntam os membros e ligaduras. Passar vida, vitalidade, oxigênio. Esse sangue precisa correr pelo corpo. Não adianta buscar algo da cabeça se os membros estiverem desintegrados. Aquele membro vai apodrecer. Então, a segundo nível que eu queria ressaltar da comunhão é esse nível de 2 ou 3.
Está claro isso para nós? Está claro, né, irmãos? Tem coisa que você pode orar sozinho e deve entrar no teu quarto. Mas existe aquelas batalhas, aquelas lutas, aqueles pecados, aquelas dificuldades. Não adianta. Só a oração dos santos. O Senhor falou, tudo que 2 ou 3 ligar na terra terá também sido ligado nos céus. 2 ou 3. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali também eu estarei. Que Deus nos ajude a isso ficar claro. E dentro disso eu queria incluir a família. Nós não podemos deixar a família do lado de fora. Não adianta ter uma comunhão na igreja, etc. E dentro da nossa casa nós não temos comunhão. Quantas vezes vamos aconselhar famílias e casais e às vezes faz aquela pergunta, me diz uma coisa, vocês oram juntos? Não. Nem uma vez na semana? Não. Nem no mês? Não. Quanto tempo vocês não? Nem sei. Mas na igreja, aquela oração alta, fervorosa, aquela coisa, mas dentro de casa. Às vezes somos anjos na igreja e demônios dentro de casa. Então envolve a questão da família. Nosso primeiro rebanho, primeira responsabilidade vem da nossa casa, né? O terceiro ponto do nível de comunhão é a nossa comunhão na Assembleia. Queria relacionar isso aí. Sigamos lendo esse texto. Mateus capítulo 18. Se não ouvir, versículo 17, Mateus capítulo 18, se teu irmão pecou contra ti, repreende ele sozinho, se não te ouvir, leva consigo 2 ou 3 testemunhas. Então você tratou isso com seu irmão, tá certo? O Senhor não quer que você exponha isso a alguém. A primeira instância vai ele sozinho, a segunda instância leva 2 ou 3 testemunhas. Verso 17. E se não as escutar, ou seja, essas 2 ou 3 testemunhas, faz o quê? Dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Nós não vamos entrar nos detalhes desse texto, mas apenas ressaltar que você tem a primeira instância desse caso, que é, vai sozinho com ele, em secreto. Em segundo lugar, não ouviu, leva 2 ou 3 testemunhas. Você está vendo, são níveis? Obrigado. Se não ouvir, aí você diz à igreja. A igreja está no terceiro nível. O Senhor não quer que os problemas sejam escancarados, estampados para todos. O Senhor é um cavaleiro, né? Ele é nobre, ele cobre, ele não expõe as pessoas. E ele não quer também que nós venhamos expor as pessoas. Mas partindo por esse princípio da comunhão, o Senhor quer que nós tenhamos uma vida de assembleia. Mas a nossa vida de assembleia não vai ser saudável se nós não tivermos 2 ou 3 que venhamos praticar a comunhão. E a nossa vida de 2 ou 3 não será saudável também. Não vamos conseguir andar junto com ninguém se nós não tivermos uma vida em secreto com Deus. Nós não vamos conseguir andar com ninguém. Às vezes vamos ter dificuldade até com os nossos animais. Só o Criador, só o Senhor pode nos dar harmonia com as pessoas e com a natureza também, com a criatura também. Então, o primeiro nível é a sua vida em secreto, o segundo nível é 2 ou 3, e isso envolve a família. O terceiro nível é uma vida na Assembleia, na igreja. Como o escritor aos Hebreus fala, não abandoneis a vossa congregação. A gente vive um tempo assim cibernético, né? Essa tecnologia avançada. Hoje as pessoas estão migrando de igreja em igreja, porque muitas vezes elas não querem compromisso, não querem disciplina, não querem ser tratado. Até a palavra igreja aqui está até um termo assim meio pejorativo, porque em certo sentido as pessoas não compreendem o que é igreja. Elas querem estar no lugar onde elas se sintam bem, já começou errado. A igreja não é para cultivar o seu bem-estar. A igreja não é um lugar para você ter coisa que você tenha prazer para você mesmo. A igreja é um lugar onde você encontra a vontade de Deus. E você vai viver uma vida de acordo com a verdade. Se você procurar um lugar onde o seu ego vai ser massageado, você vai acabar no inferno. Você tem que procurar um lugar onde a verdade de Deus está sendo exposta.
é um compromisso com a palavra, é querer andar com pessoas que levam a vida a sério. Não é um lugar para agradar a homens, é um lugar para agradar a Deus. Se nós somos ovelhas, precisamos procurar os pastos verdejantes. A vontade de Deus sempre estará onde há pastos verdejantes, onde somos conduzidos a esses pastos que representam a vontade de Deus e as águas tranquilas de descanso por amor ao seu nome. Ele é o bom pastor que conduz as suas ovelhas a esses pastos verdejantes. Então nós precisamos ter essa vida de assembleia, mas é uma vida de assembleia onde o Senhor esteja conduzindo as coisas, onde as coisas são feitas de acordo com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. Então digamos que esse é o terceiro nível. É um engano hoje as pessoas estarem em casa ouvindo grandes mestres, ouvindo pessoas pela internet. É muito bom que você tenha acesso a bons livros. É muito bom se você possa ouvir boas mensagens, mas é nocivo e egoísta se você abandona a responsabilidade com a Assembleia local e você não tem ouvido o ministério da palavra local para você estar comodamente na sua casa ouvindo as coisas pela internet. Uma vez eu encontrei um lugar que os líderes naquela cidade estavam desanimados, porque eles eram pessoas muito humildes, muito simples na palavra. E os irmãos estavam ouvindo pessoas eruditas e mais acadêmicas e grandes expositores da palavra e não queriam ouvir os irmãos. Então, de alguma forma, eles estavam desrespeitando, desacreditando e desvalorizando aqueles pastores que o Senhor deu para apacentar a eles. O livro de Hebreus fala assim: obedeça os vossos pastores. Encontrei lugar que fala assim: não, na igreja não tem nem pastor. Realmente nós não cremos no aspecto institucional, onde a pessoa tem um título e não tem um ministério, onde se há um sistema que manipula e controla as pessoas. Nós não cremos nisso. Nós cremos que ministério pastoral é um serviço para cuidar, alimentar as pessoas e dar vida pelas pessoas. Não é uma questão de título, é uma questão de amor e de servir as pessoas. Mas muitas vezes nós criticamos aqueles que servem como uma medida de desacreditar para termos uma licença de não termos compromisso com a Assembleia Local. E isso é um engano, isso é nocivo. Às vezes escutamos mensagens que estão nos gerando inchaço, orgulho, e perdemos a simplicidade de andar juntos. Hoje as pessoas estão intoxicadas de ouvir mensagens. Já viu uma criança que ela come algo, ou até mesmo nós, aí você fica empazinado, intoxicado, e quando você está com esse problema, o organismo faz vômito, ele põe aquilo para fora. Tanto que você comeu, não é que a coisa está ruim, mas aquilo te fez mal. Às vezes tem bactéria no que nós comemos. E aí as mamães sabem disso. Quando uma criança está intoxicada e faz vômito, não adianta dar mais comida, vai vomitar de novo. Vai precisar quase assim de um jejum, uma abstinência de comida, às vezes só uma água ou um soro caseiro. Vai ter que dar um tempo. E hoje as pessoas estão assim, elas não querem mais ouvir e às vezes não estão ouvindo o que o Espírito Santo está falando à Assembleia local. Elas estão ouvindo o que Deus está falando lá em outro país, lá em outro estado, lá em outro lugar, mas ela não tem compromisso onde ela mora. Lembra das 7 igrejas da Ásia no livro de Apocalipse? Onde o próprio Senhor enviou uma carta para cada igreja daquela, e para cada igreja daquela ele tinha uma sentença, uma avaliação, uma realidade espiritual. O que o Senhor falou a Éfeso, ele não falou a Esmirna ou a Tiatira. Então, irmãos, o que o Senhor fala conosco na nossa Assembleia, nós precisamos estar atentos a isso. Porque não adianta você saber o que Ele está fazendo em outros lugares, se aonde você mora e deve ter compromisso, ali você não sabe o que o Senhor está fazendo e o Senhor está guiando. Isso é falsa espiritualidade. E, infelizmente, isso é um mal do nosso tempo. Um tráfico de verdades, um tráfico de um assunto entre nós, sem realidade espiritual, e não é o falar de Deus na Assembleia onde nós congregamos. Então, esse terceiro nível, que é uma vida na Assembleia, uma comunhão onde nós vivemos e podemos ouvir o que o Espírito Santo está falando conosco. Amém, queridos? O quarto nível, nós vamos em Atos capítulo 13, que eu acredito ser também fundamental, o livro de Atos, capítulo 13, versículo 1.
que nos diz assim: e na igreja que estava em Antioquia. Aonde estava essa igreja? Ele não está falando da igreja em Jerusalém, nem em Éfeso, não. A igreja que estava em Antioquia. Então lembra, se você mora no lugar, nós temos que procurar ouvir o que o Senhor está falando nesse lugar. Aí diz assim: havia ali profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Temos 5 irmãos aqui servindo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as suas mãos, os despediram. O quarto nível que eu queria chamar a atenção é essa comunhão ministerial, ou uma comunhão de serviço. Acho muito difícil hoje ter um caminho para que uma igreja local prossiga bem, se não encontrarmos especialmente varões comprometidos com o ministério, com o serviço na casa do Senhor. E não é apenas pessoas que queiram servir, mas são pessoas que foram chamadas para servir. Nós não podemos fabricar obreiros, nós não podemos fabricar presbíteros, nós não podemos fabricar profetas e mestres, mas se temos irmãos numa assembleia local, no mínimo deveremos ter irmãos que tenham um compromisso de orar junto, de jejuar junto e de procurar a direção de Deus para aquela assembleia onde nós congregamos. O sistema pastoral, onde um homem só conduz a igreja, não é um princípio bíblico. Mas uma democracia onde todos também opinam e querem liderar, também não é um sistema, não é um princípio bíblico. O princípio bíblico é um governo de anciãos, é uma liderança plural, onde há proteção, onde há comunhão, onde nós procuramos ouvir o Espírito Santo junto e ali haver equilíbrio. É claro que no começo de uma assembleia local, talvez isso aqui não seja uma realidade, mas isso é um processo que tem que ser cultivado. Pode ser que dure anos e nós vamos ter apenas um irmão ali à frente, ou até um casal no começo, ou uma família servindo. Mas nós devemos querer caminhar para que aqueles irmãos que têm dons, esses dons sejam exercitados de tal maneira que se tornem ministérios. E esses ministérios exercitados de tal maneira, eles se tornem em responsabilidade espiritual, em paternidade espiritual para cuidar dos irmãos. Mas esse quarto nível de saber que temos numa assembleia local pelo menos 2 ou 3 irmãos, pelo menos 2, que estejam diante do Senhor procurando ouvir o Espírito Santo. Quantos problemas, irmãos, porque não temos esse quarto nível em muitos lugares. Como disse Jesus, né? Na verdade, Lucas relatando, queria se cumprir: o pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas. Quando nós temos apenas um irmão na liderança, se aquele irmão fracassar, se houver uma heresia, se ele se mudar de cidade, às vezes todo o rebanho ele é disperso. Às vezes existe um orgulho espiritual, porque ele não está debaixo de autoridade de ninguém, ele faz tudo só, ele não toma conselho com ninguém. Não é esse o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é que andemos nesse princípio de 2 ou 3. O Senhor não espera que ninguém ande sozinho. Ai do que estiver sozinho, já dizia Salomão, né? Melhor serem 2 do que um só. Porque se um cair, o outro vai estender a mão e vai levantar. O cordão de 3 dobras, ele é mais forte. Então esse é um princípio maravilhoso. Eles aqui já não estavam servindo a assembleia, não estavam ministrando as pessoas. Eles estavam ministrando a Deus. Eles estavam buscando a direção de Deus em como servir, o que servir, como conduzir as coisas, como tomar as decisões. E não é simplesmente uma reunião administrativa para tratar de problemas. É o momento de examinar diante da palavra e da oração. Claro que vai tratar dos assuntos da igreja, mas o propósito maior é buscar a direção em como o Espírito Santo vai conduzir as coisas.
Então aqui diz assim, verso 2, servindo eles ao Senhor, eles estavam diante de Deus, não diante dos homens, e jejuando. Eles separaram um tempo para estar em oração, disse o Espírito Santo. Se tivermos uma vida agitada, inquieta, como nós vamos ouvir o Espírito Santo? Como nós vamos ouvir Deus falar? Você crê que Deus fala? Devemos crer que Deus fala. E Deus fala através da palavra escrita. Mas Ele também vivifica essa palavra. E Ele também dá intuição. Ele dá percepção. Mas Ele quer um ambiente de comunhão nesse aspecto ministerial, onde nós possamos parar diante do Senhor. Isso requer diálogo, requer tempo. Um ambiente onde o Espírito Santo possa falar. Se as coisas já estão decididas e organizadas, não haverá espaço para o Espírito Santo. E há lugares onde as coisas estão tão organizadas que se o Espírito Santo for embora, ninguém vai sentir falta. A igreja é a comunhão do Espírito Santo. É a comunidade onde o Espírito Santo possa liderar. E para isso acontecer, precisamos de homens, precisamos de mulheres que pairam diante do Senhor, que se aquietem diante do Senhor, para buscar o Senhor, para o Senhor dirigir. Se nós não formos pessoas cheias do Espírito Santo, então a igreja será um fracasso. A comunidade vai ser um fracasso, porque nós somos fracassados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Esse, então, poderíamos dizer que é o quarto nível. O quinto nível, nós podemos ir em Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Há versões que diz assim: e eles perseveravam na doutrina e na comunhão dos apóstolos. É uma comunhão apostólica. É uma comunhão produzida pelo ministério da palavra. Nós podemos contextualizar isso com 1 João. Vamos lá no final da Bíblia, perto do livro de Apocalipse. Como há irmãos novos, podemos ir devagarzinho, sem correr. 1 João, lá no final da Bíblia, antes do livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Ok? Diz assim: o que vimos e ouvimos. Quem está falando isso aqui? O apóstolo João. Mas ele está falando no singular ou no plural? No plural. O que vimos e ouvimos. A quem ele está se reportando aqui? Quem foram aqueles que viram e ouviram? Eram os apóstolos, os discípulos que andaram com o Senhor. Eles estavam vivos ou estavam mortos aqui? Irmão, eles já estavam mortos. O que João está mostrando? Que apesar deles já terem partido para o Senhor, João andava no princípio da comunhão apostólica. Era o que ele herdou, era o que eles herdaram juntos. E depois desses irmãos que foram separados no princípio, também vieram Paulo, Barnabé, Tito, Timóteo e outros que serviram na comunhão apostólica. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eram vários apóstolos, uma doutrina só. O texto não diz assim: eles perseveravam nas doutrinas do apóstolo no singular. As doutrinas no plural e apóstolo no singular. Não. Eles perseveravam na doutrina no singular dos apóstolos, que era algo coletivo, no plural. Então existia uma comunhão que incluía vários irmãos que serviam como obreiros. Ministérios diferentes, ministérios que se complementavam. E João queria que isso fosse preservado. Então ele vai dizer assim: o que vimos e ouvimos, ou seja, um colégio de obreiros ungidos, separados, que tiveram visão celestial do propósito do Senhor, visão de Cristo. O que vimos e ouvimos, isso também, no plural, vos anunciamos. Eu estou chamando isso de comunhão apostólica. Nenhum obreiro andando sozinho. Nenhum obreiro cultivando uma comunhão com a igreja ou com as igrejas unilateral, onde exclui os outros para ele ter um ministério que se autopromove e se sobrepõe aos demais. Não.
Isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. Não é comigo, João, sozinho. Não é com outro sozinho. Conosco. Ora, a nossa quem? Comunhão apostólica. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, e essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. No 13 ele diz, para que tenhais comunhão conosco. Então, irmãos, essa é uma comunhão apostólica. O primeiro nível é a comunhão em secreto, sua com Deus. O segundo nível é a comunhão com 2 ou 3 que o Senhor te ligou, e isso também nós incluímos a família, além dos 2 ou 3. O terceiro nível é a comunhão na assembleia. O quarto nível é a comunhão ministerial numa assembleia local. Mas, irmãos, nós não podemos andar sozinhos. Agora nós estamos incluindo uma comunhão mais ampla, que é uma comunhão universal, onde nós temos irmãos que servem com o ministério da palavra, que visitam as assembleias, que aconselham os anciãos, que ajudam os presbíteros. Eles não são chefes, eles não controlam, eles não encabeçam, mas eles são servos, que eles transitam e circulam entre as assembleias, e ali nós podemos ser corrigidos, aperfeiçoados e enriquecidos. Não por um líder sozinho, mas por irmãos que mantêm essa comunhão, e nós agora estamos andando na comunhão apostólica. Não que alguém está auto se intitulando apóstolo, que Deus nos livre disso, mas é um princípio de serviço, é um princípio de comunhão, porque ela extravasa os limites da localidade, da assembleia local, e ela é universal. O sexto nível, para a gente concluir, nós vamos em 1 aos Coríntios, capítulo 6. Primeiro aos Coríntios, capítulo 16, perdão. Já se arrumou mais uma água, pai. 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 1. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos. Paulo está falando da igreja em Corinto. Esses santos não é o santo de parede ali, de gesso, não. Os santos aqui são irmãos, são pessoas que foram separadas para viver uma vida com Deus. São pessoas simples. Todos aqueles que são separados, a Bíblia chama de santo. E esses santos eram da onde? Eles eram os santos da Judéia, porque houve uma grande fome naquele período, e agora Paulo está dando uma orientação. Fazei vós também o que eu ordenei às igrejas da Galáxia. Galáxia é uma grande região, com várias cidades, e cada cidade tinha uma assembleia, só que essas igrejas, ou a igreja de cada lugar, elas tinham comunhão entre elas. E agora elas poderiam cooperar juntas, vocês estão vendo? E quem promovia essa comunhão das igrejas, era essa comunhão dos apóstolos. Eles não vinham apenas pregar como pregadores ou expositores. Eles eram servos que serviam, e eles também cuidavam da necessidade dos santos. Então eles agora levavam as igrejas a cuidar uma das outras e das necessidades dos irmãos. Então nós podemos chamar esse sexto nível a comunhão das igrejas. Olha aqui, está falando das igrejas da Galáxia, e agora você vai ao verso 19. O que diz no versículo 19? As igrejas da Ásia vos saúdam, saúda-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está na sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Você está vendo? Paulo não andava sozinho. Paulo tinha muitos companheiros, irmãos e irmãs. E agora Paulo vivia na comunhão das igrejas. E ele diz assim, as igrejas da Ásia vos saúdam. Quer dizer que todo mundo sabia para onde Paulo estava indo. Paulo mantinha os irmãos informados. Os irmãos oravam por ele. Os irmãos enviavam Paulo.
E eles enviavam socorro para as localidades próximas e longes que tinham necessidades. Quando chegamos no capítulo 8 da segunda carta, você está na primeira, então nós vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, é só você ir virando as páginas, capítulo 8. Eles tinham esse serviço de servir os irmãos pobres que estavam passando por necessidade, né? Chegamos ao capítulo 8, versículo 1, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Agora você vê que as igrejas receberam uma graça especial para algum tipo de serviço. Não foi apenas uma igreja, mas as igrejas. É uma região, a igreja que é o povo de Deus, e elas tinham comunhão. Você está vendo que se uma assembleia andar sozinho, às vezes ela vai perder a graça de compartilhar algo numa região. Isso não é um sistema. Isso é a comunhão que o Espírito Santo produz para a gente se fortalecer, cooperar uns com os outros, servir uns aos outros. Uma liderança local vai suprir a sua localidade, mas provavelmente surgirão necessidades de dons e ministérios que nós não temos na nossa localidade. E os nossos companheiros que estão nas localidades próximas, que têm dons e ministérios, aquilo faz parte do corpo e eles poderão nos ajudar. Mas ai daqueles que estiverem sozinhos. Assim como Deus não espera que apenas um membro esteja sozinho e se isole, que ele vai esvair em vida, se uma assembleia local também está isolada, ela pode se virar até uma seita exclusivista. Ela não recebe ninguém, ela não serve ninguém. Ela não tem vida para compartilhar e não tem humildade para ser servida por ninguém. Às vezes queremos alguém que venha falar a palavra conosco, mas só como conferencista, não como obreiro que possa coordenar serviço entre as igrejas locais e nos aconselhar e até nos guiar em algum tipo de serviço que extravasa a nossa localidade e entender que essa graça não foi dada apenas para nós, mas ela é dada amplamente a todo o corpo de Cristo e Ele espera o Senhor que a nossa comunhão local, ela representa a comunhão universal da igreja, que tudo aquilo que é próprio do corpo de Cristo, nós possamos receber e não escolher o que queremos receber e o que não queremos receber. Nós cremos nesses dons, mas não cremos naquele. Nós cremos nesse serviço, mas não cremos naquele. Não, irmãos. Isso é um sistema denominacional. Se Cristo é a cabeça, quem somos nós para falar para Ele e para os outros o que devemos receber, o que não devemos receber em relação ao serviço? Não. Tudo que é da cabeça é do corpo. E se somos representação do corpo de Cristo naquela localidade onde nós moramos, que o Senhor nos guarde do orgulho, do controle, ao ponto de querer controlar a liderança do Espírito Santo na igreja. Não. Só é igreja onde o Espírito Santo controla, governa e dirige, e a liderança é quebrantada o suficiente para seguir a direção do Espírito Santo. Senão não somos o testemunho do Senhor. Estamos nos tornando mais um movimento exclusivista e sectário. Aqui Paulo está saudando os irmãos na primeira carta, e agora ele fala: também, irmãos, capítulo 8, verso 1, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Paulo não apenas falava a palavra, mas ele trazia a experiência que as igrejas em outros lugares estavam tendo para a gente aprender também a servir. Vocês estão entendendo isso? Ó, irmãos, lá os irmãos ganharam luz sobre isso. Puxa, a gente aqui nunca prestou atenção nisso. Que se o Senhor tem prosperado a sua vida financeiramente, com saúde, com família, mas lembre-se, isso não é seu, isso é dele. Você está vivo por um milagre. Cada respiração é um milagre. Devemos estar diante do Senhor. Senhor, como podemos servir? Eu fiquei muito impactado esses dias, essa semana, porque as ofertas que estão chegando aos irmãos na Venezuela, tem gente passando fome na Venezuela, vocês sabem disso. E eu fiquei sabendo de uma senhora, irmã, que estava com problema de coração, precisava de uma cirurgia,
mas o hospital público não tinha nem gases para fazer curativo, não tinha nada. Sabe o que é nada? É nada. Tem lugar que não tem nem água. O governo cortou o insumo das universidades e dos hospitais, não tem água, não tem medicamento, não tem nada. E ela ia morrer, porque os médicos queriam fazer a cirurgia, mas não tinha nada para fazer a cirurgia. E nós tomamos conhecimento disso e, graças ao Senhor, a oferta chegou a tempo, a cirurgia foi feita e ela gravou um áudio e mandou. Eu devo transmitir esse áudio para os irmãos também. Mas assim, famílias estão sendo supridas com comida, com medicamento, com água potável. Você sabe o que é você acordar de manhã, teus filhos estão com fome e não ter pão, não ter comida? Eu estou conversando com irmãos na Venezuela que uma hora ele está bem, outra hora ele está uma semana de cama, porque a água que ele está bebendo é água que escorre na rua e mistura esgoto com água de calha, porque não tem água. Está tudo cheio de bactéria. A Venezuela está um caos. E, infelizmente, as pessoas ganham dinheiro com a miséria do pobre. Uma garrafinha de água custa R$10, R$8. O salário mínimo, em média, na Venezuela hoje é R$30. Temos uma família que o chefe da casa é um engenheiro com 30, 35 anos. Ele fugiu da Venezuela com 2 crianças, a esposa quase ganhando bebê. E ele falou para mim, não foi ninguém que falou para mim. Falou, eu sou um engenheiro, estava passando fome na Venezuela. Aí eu fazia bico instalando, não ar-condicionado, mas tudo quanto é serviço elétrico em empresas, nas casas, para melhorar a minha renda, continuar passando fome. Aí fui trabalhar tipo Uber, continuar passando fome. Minha esposa tendo neném, quase tendo neném com 8 meses. Ele contou, Gerson, as mulheres entram nos hospitais para ter filhos. Às vezes a mulher morre, a criança salva. Às vezes salva o neném, a criança morre. Às vezes não salva ninguém. E os médicos, de cada 10 doentes, eles escolhem um para servir e sabe que 9 vão morrer. Porque não tem como cuidar dessas pessoas. Então ele fugiu. Está no Brasil. Hoje ele está trabalhando, né? Os irmãos receberam ele em Pacaraima, está em Manaus, já faz mais de ano. Está trabalhando como técnico, mas ele está querendo engrenar no mercado de trabalho, na área dele, da engenharia elétrica. E nós também estamos procurando ajudar os irmãos que vêm de lá, refugiados, a como também se ingressarem na sociedade. Irmãos, então o evangelho não é só ficar no lugar cantando e ouvindo a palavra. Não, isso é coisa para religioso. O evangelho é vida com Deus em santidade, com oração, com pregação, mas também com boas obras. Porque nós vamos partir, isso tudo vai ficar aqui, ó. Sua casa vai ficar aqui, seus bens vão ficar aqui. O que você faz vai ficar tudo aqui. Ou vai ficar para o anticristo, ou vai ficar aí para ser queimado pelo fogo. Então não se prenda com isso aqui. Que o que vai contar é o que nós fizermos para servir as pessoas, como estivermos servindo ao Senhor. Então ganhe dinheiro o máximo que você puder, mas não seja avarento. Ganhe para você servir. Nós não construímos templo, não investimos em empresa, não fizemos nada disso. Os irmãos que trabalham entre nós na obra são irmãos simples, mas nós enviamos recursos para suprir o evangelho, a pregação, a expansão e ajudar os irmãos que passam por aperto. Porque, olha, irmãos, isso poderia estar acontecendo conosco, se o comunismo estivesse também chegado até nós. Essa ideologia terrível que hoje impera em países comunistas. Nós temos ouvido de irmãos empresários, o último que eu vi, que fugiu da Venezuela, ele tinha 80 funcionários. O governo tomou a empresa dele. Ele fugiu para o Brasil. Ele perdeu casa, as casas, que ele tinha vários imóveis, todos os bens, perdeu tudo, a empresa. Hoje ele está aí passando aperto. Então, assim, isso pode acontecer com qualquer um de nós. É só você ler um pouco da história da humanidade e ler o primeiro, o segundo século, os demais séculos, você vai ver que mesmo no século XXI que nós estamos, tem muitos cristãos sendo perseguidos em vários países hoje. Talvez, alguns acreditam que hoje os cristãos são muito mais perseguidos do que do primeiro e segundo século, e isso são estatísticas, que infelizmente a mídia não está divulgando. Mas isso é realidade. Tem muita gente sendo queimado vivo. Então, Paulo está falando, para a gente terminar,
A graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Você está vendo o que é riqueza? Eles eram pobres financeiramente, mas eles eram ricos, porque eles tinham a verdadeira riqueza. Eles conheciam o reino de Deus, eles sabiam o que é o rei, eles sabiam o que é a verdadeira riqueza, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram, como que eles deram? Irmãos, eles deram voluntariamente, ninguém precisou fazer apelo, pedir nada. E pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço, ou a comunhão desse serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinham começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Isso é chamado de graça. Que lástima que tem falsos obreiros, falsos líderes, falsos pastores, ladrões, que usurpam o povo de Deus e desviam as suas doações para os seus próprios impérios. E eles vão dar conta diante do juízo de Deus. Porque quando há contribuição, essa contribuição não pertence a nenhum de nós. E nada pode ser feito levianamente. Nós precisamos ter transparência, ética, mordomia, as coisas sendo feitas na luz e saber para onde estão indo nossas contribuições. E que cheguem nos destinos corretos. Nós cremos que aqueles que estão servindo no Evangelho devem ser supridos pelo Evangelho, devemos liberar pessoas para o ministério. Mas ainda isso, irmãos, tem que ser feito com uma fineza, com santidade diante do Senhor. E para terminar, versículo 19. E não só isto, mas que foi também, aqueles que foram enviados, e foi também escolhidos pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nesta graça que por nós é ministrada para a glória do Senhor, do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Você vê que Paulo está falando dos irmãos que foram enviados, para a gente encurtar o tempo, mas ele diz que aqueles que foram enviados, sabe quem que escolheu esses irmãos para serem enviados? Foram as igrejas. Aqueles irmãos que tinham testemunho, que tinham reputação, que serviam as assembleias separaram esses irmãos para enviar esses irmãos junto com os apóstolos, com Paulo, para esse serviço junto com as assembleias. A coisa não era unilateral, eram companheiros, mas quem enviavam nesse serviço agora eram as próprias assembleias de cada região que separavam esses irmãos. Porque eles serviam aquele lugar, eles mantinham comunhão. Que coisa maravilhosa, irmãos, nós podemos encontrar isso em várias passagens, de que existe a comunhão das igrejas e o Senhor espera, fazendo essa escala de níveis. Em primeiro lugar, uma vida em secreto com Deus. Em segundo lugar, uma vida com 2 ou 3 e uma vida na família. Em terceiro lugar, essa vida em secreto e na família e 2 ou 3 vai gerar fruto para a vida na igreja. Essa vida na igreja vai produzir ministérios. E esses irmãos que servem no ministério precisam ter comunhão ministerial ou comunhão de serviço, onde eles separam tempos para estarem diante de Deus. E esses irmãos que servem devem também se dar a comunhão no ministério extralocal, que é a comunhão apostólica, para nós também estarmos recebendo o ministério da palavra, a coordenação, o serviço que o Espírito Santo faz. Em sexto lugar, nós temos a comunhão das igrejas, a tal ponto que nós podemos aprender com outras igrejas locais e dentre nós pode também crescer irmãos que têm ministério para suprir igrejas vizinhas, nossas irmãs, e dali servir em outros lugares. Que Deus nos guarde e nos mantenha o equilíbrio, porque isso faz parte de um odre
para a gente caminhar de uma forma equilibrada, sem extremos. Amém, queridos?